E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um bloco dessa aula onde a gente vai iniciar o estudo da escrituração contábil. A gente vai analisar aqui muitos aspectos da resolução CFC 1330 de 2011, que é uma resolução bem pequena, fala da escrituração contábil, né? Vale até a sua leitura, bem fácil de ler, né? Trouxe aqui os aspectos que mais são cobrados em provas de contabilidade geral para vocês, tá ok? Então, olha aí, escrituração contábil. Bom, o Código Civil, né, o Código Civil, ele fala que empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros. A gente vai ver ainda os livros contábeis em aula subsequente. E, em correspondência à documentação respectiva, e levantar anualmente o balanço patrimonial e resultado. Então veja que o próprio Código Civil ele fala, né, do balanço patrimonial e do resultado do exercício, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, a gente vai pegar também agora as disposições de escrituração contábil constantes da Lei 6404. Depois a gente analisa a resolução CFC 1330 2011, tá? Então, olha aqui, esses artigos, né? Aliás, esse artigo e seus parágrafos são muito cobrados em prova de contabilidade geral, né? A literalidade desses parágrafos. Então, muita atenção aqui, tá? O artigo 177 diz que a escrituração da companhia será mantida em registros permanentes com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Então, lembre-se que o regime da competência, né, ele olha para o fato gerador, né, dos fatos contábeis, ou seja, independe do efetivo recebimento ou pagamento relacionado a esse fato contábil. O regime de competência olha para o fato gerador, ou seja, o período em que eles ocorreram, tá? Olha o parágrafo primeiro, fala que as demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes deverão indicá-las em nota e ressaltar esses efeitos. Parágrafo segundo fala que a companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nessa lei, as disposições da lei tributária, legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que a prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou elaboração de outras demonstrações financeiras. Esse parágrafo segundo, né, não é aí muito cobrado, tá? Não é muito cobrado. Bom, o parágrafo terceiro, né, diz que as demonstrações financeiras das companhias abertas, isso aqui já é mais cobrado, né, observarão ainda as normas emitidas aqui pela CVM e serão obrigatoriamente, né, obrigatoriamente submetidas a auditores, né, auditoria por auditores independentes registrados na CVM. Então veja que ele está falando das companhias abertas, tá? Das companhias abertas apenas. Parágrafo 4º fala que as demonstrações são assinadas por administradores e contabilistas legalmente habilitados. E o parágrafo 5 fala que essas normas expedidas ali do parágrafo 3º, né, pela CVM, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais, né, ou seja, de acordo lá com a contabilidade avançada, né. E o parágrafo 6º, esse sim é mais cobrado, ele diz que as companhias fechadas poderão, olha lá, uma faculdade, poderão optar pelas normas sobre as demonstrações expedidas pela CVM, pelas demonstrações financeiras expedidas pela CVM para as companhias abertas. Então é uma faculdade. Se as companhias fechadas quiserem, elas podem observar essas normas expedidas pela CVM que o parágrafo 3º, né, que o parágrafo 3º aqui mencionou, ok? Esse é o artigo 177 da Lei 6404. Vamos dar uma olhadinha nas questões, né? Questões aqui recentes, né? As demonstrações contábeis das sociedades anônimas de capital fechado, têm de ser elaboradas de acordo com as mesmas normas aplicáveis às sociedades de capital aberto, né? Então isso aqui está errado, né? A gente viu que é uma faculdade, né? Olha o parágrafo 6º. As companhias fechadas poderão, né? Poderão optar. Então é uma faculdade, então não é aqui um dever, né? Um dever, como é que ele falou aqui, né? Tem de ser, devem ser. Não, tá errado.
Olha uma questão aqui de 2018. As normas expedidas pela CVM deverão ser observadas pelas companhias abertas, perfeito, na elaboração das demonstrações financeiras, e esses relatórios serão submetidos à auditoria independente, assinados pelos administradores e contabilistas legalmente habilitados. Então ele falou de várias exposições aqui dos parágrafos do artigo 177, né? Tudo está correto, né? Ele falou aqui do parágrafo 3º, né, que as companhias são abertas, observarão as normas expedidas pela CVM, né, estando submetidos à auditoria independente, e também falou aqui do parágrafo 4º, né, as demonstrações financeiras são assinadas pelos administradores e contabilistas, né. Então, está perfeita a questão de número 2. Mais uma questão de 2018. Né, perceba que o CESP gosta disso aqui, hein? Quem está focado em prova do CESP, né, muita atenção aqui ao artigo 177. Então, assinale a opção correspondente ao preceito legal aplicável às demonstrações contábeis elaboradas por sociedade anônima, né? Ou seja, regida pela Lei 6404. Então, vamos lá. Ele quer a correta, né? Assinale a opção, beleza. Alternativa A. As contas de natureza semelhantes, né, que apresentam pequenos saldos, devem ser agrupadas em contas de designações genéricas. Lembra que a gente viu isso aqui no início do curso, né? Proibida a designação genérica, né? Lembra? Diversas contas, contas correntes. É proibida, é vedada. Então isso aqui está errado. A afirmativa B, né, a alternativa B, aliás, fala que a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados indicará o montante do lucro por ação do capital social. Olha, o montante do lucro por ação do capital social está onde? Está na DRE, né? E não na DLPA. A DRE é puro lucro, né? A DRE é puro lucro ou prejuízo, né? Uma vez apurado o lucro, a gente divide pela quantidade de ações do capital social e indica-se o lucro por ações, né? Então não tem nenhum sentido a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados indicar o lucro por ação, nenhum sentido. Aliás, a DLPA ela indica o dividendo por ação, né? Afinal, dividendo tem como origem a conta lucros acumulados e então faz parte da evidenciação da demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, mas não se preocupe com isso, isso é um assunto ainda para uma aula futura, tá ok? A alternativa C fala que a duração do exercício social não pode ser inferior a 1 ano, né? Em regra, o exercício social coincide, né? Coincide com o ano calendário, ou seja, de 1 de janeiro, né? De X1 a 31 de dezembro de X1. Mas o próprio artigo 175 ele fala que sim, né? O exercício social lá na constituição da companhia, ou até no caso de alteração estatutária posterior, pode ter duração diversa de 1 ano, ou seja, inferior ou superior de 1 ano. Então aqui está incorreta a alternativa C. A D ele fala que eventos subsequentes à data de encerramento do exercício social serão evidenciados em notas explicativas sempre que tragam ou venham a trazer impactos relevantes na situação financeira da companhia no resultado futuro da empresa. Isso aqui é verdade, né? Isso aqui estará nas notas explicativas, a gente vai verificar isso aqui, né? A gente vai verificar isso aqui. Só para a gente finalizar, vamos analisar a incorreção da alternativa E. A gente ainda vai estudar nas notas explicativas em aula futura, fique tranquilo, tá? Mas dava para a gente matar isso aqui apenas até pela análise aqui dos parágrafos por lógica, né? Dos parágrafos que a gente verificou, né? Olha lá, ele falou que as demonstrações financeiras, né, parágrafo 1º, do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis de efeitos relevantes, deverão indicá-lo em nota explicativa, né, e ressaltar esses efeitos. Então dava para a gente matar, mesmo sem conhecer ainda os eventos que são evidenciados nas notas explicativas, dava para matar. E a alternativa aí fala que é vedado às companhias fechadas utilizar-se de normas expedidas pela CVM para fins de elaboração das demonstrações contábeis. É facultado, não vedado, né? É facultado, lembra? É facultado, parágrafo 6º do artigo 177. Então tá errado aqui. Formalidades da escrituração contábil. Agora sim a gente vai entrar aqui na resolução, né? Na resolução CFC 1330 de 2011, 1330, onde se trata de escrituração contábil, é uma resolução de fácil leitura, vale a pena, né? Vale a pena pelo menos uma vez aí, você dar uma lida rápida nessa resolução. Então eu trouxe aqui para vocês os aspectos que eu julgo mais importantes, ou seja, que são mais cobrados em prova de contabilidade geral, né?
Olha lá que a resolução fala que a escrituração contábil deve ser realizada com observância dos princípios de contabilidade e ser executada em idioma e moeda corrente nacional, né? Em forma contábil, né? Em ordem cronológica de dia, mês e ano, né? Então, conforme os fatos vão ocorrendo, você vai escriturando, com ausência, que eu chamo aqui de ausência de esculacho, né? Ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras e emendas. E com base em documentos, ou seja, eu não vou fazer um lançamento contábil da minha cabeça, né? Eu tenho que ter com base em documento, uma nota fiscal, uma fatura, né? Um contrato, tá? Então, com base em documentos, sejam de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos contábeis. Então, veja que esses documentos podem ter origem externa, como é uma nota fiscal, uma fatura, ou origem interna, como, por exemplo, a constituição de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, ou uma provisão, né? Tem como origem um estudo realizado ali pela entidade, uma estimativa realizada pela entidade, ou seja, um documento interno, tá ok? Ou seja, o lançamento contábil é pautado em cima de uma evidência, de um documento, né? Não é realizado assim a bel prazer do contador, tá ok? Tem que ter com base em documentos, né? Bom, a escrituração contábil deve conter ainda no mínimo o quê? A data, né, do registro contábil, ou seja, a data em que o fato contábil ocorreu, a conta que foi debitada, a conta que foi creditada, veja que é tudo muito lógico, né? O histórico desse lançamento, que represente a essência econômica da transação, o código de histórico padronizado. O código de história seria o quê? O número da conta, lembra lá do número 1.1.1.2.1, que era a conta lá do Banco Itaú? Esse seria o código, né? Então tem o código aqui do histórico padronizado, nesse caso, baseado. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.